E eu queria perguntar de novo para a professora Edilene sobre o papel fundamental do farmacêutico na assistência à saúde. Qual a importância disso? O farmacêutico, ele é um profissional da saúde, né, que atua, né, diretamente com o paciente. Nós também somos o profissional do medicamento, como é conhecido, né? Nenhuma outra profissão tem a possibilidade de estar fazendo, né, estar produzindo o medicamento e entregando. Então, nós fazemos parte da ponta, né, vamos dizer, do processo, né, de saúde e doença, né, no qual você tem o medicamento numa ponta, a gente produz o medicamento, a gente entrega esse medicamento da melhor forma possível, com a melhor informação possível. Então, eu acho que nós somos verdadeiramente os profissionais do medicamento e devemos ser valorizados por isso. Tá, meninas? Isso é muito importante. Sim. Eu acho que o André também poderia contribuir também com esse bate-papo. Vou até achar... Vai ser engraçada a dinâmica aqui, porque ela está falando da questão da atuação e eu vou sempre puxar, não vou fugir da minha raiz, eu vou puxar a questão sindical, entendeu? Sim, com certeza. É importante justamente a gente entender isso, porque é importante a nossa formação, é importante que a gente cada vez se especialize mais, tanto que para vocês a gente já deixa também o aconselhamento, terminou a graduação, vamos para a pós, vamos para o mestrado, vamos para o doutorado, vamos se especializar, porque é importante isso, mas isso tem que ser concomitante com a valorização que a gente tem que ter para a nossa profissão e para nós mesmos. Então, assim, eu me especializei, eu não posso aceitar trabalhar por um preço de quem não se especializou. Então, a gente tem que procurar melhorar para dar um melhor atendimento, mas também ser remunerado e ter condições de trabalho de acordo com o quanto nós nos esforçamos, né? Todo trabalho é importante, todo trabalho é valorizado, mas quanto mais você se dedica a ele, mais você tem que ter a recompensa. Então, se você gasta o seu tempo, às vezes, de lazer, um tempo que você poderia estar fazendo qualquer coisa, indo para uma festa, indo para um restaurante, você está gastando estudando, se especializando, é importante também que isso venha junto. E aí é que entra essa questão da gente trabalhar isso. A gente valoriza e a gente estimula que se especialize. Inclusive, isso é o discurso de muita gente. O profissional tem que sempre melhorar, tem que estar sempre se valorizando. Sim, mas também é importante que a gente tenha consciência que isso não é de graça. Tem todo um esforço em cima disso. Então, a gente também tem que ter essa consciência junto com a nossa valorização profissional, que a gente também se valorize como um empregado, que a gente tenha melhores condições de trabalho e de renda. E eu acho que essa valorização também deve começar desde a gente já estudante, né? A gente está ali, saber que a gente tem o nosso valor e começar a se empoderar mesmo, porque a gente está lá para se empoderar. Ter consciência do valor, né? Já começamos investindo aqui. Sim. Da faculdade. E é só o início de uma longa jornada. E aí eu trouxe uma pergunta de um colega nosso, de sala, Paulo Vinícius. Ele pergunta, vou pescar a gente um pouquinho. Não tem como eu decorar a pergunta do Vinícius. A tecnologia tomou conta das mais diversas áreas de atuação. Qual a importância do estudo acadêmico para o futuro da profissão? Calma, não precisa brigar, hein? Sem brigas. Um de cada vez. De novo, primeiro as damas. Né? Não, vamos ser iguais. Agora eu acho que ele está querendo... Pois eu vou começar de novo, puxar para a área do trabalho, mas é muito importante. Assim, a gente entende que a evolução, as tecnologias, ela é um caminho inevitável, sempre vai ter. Sim. A gente não pode deixar que o discurso dessa questão da evolução das tecnologias venham para substituir o trabalho humano. Sim. Então, assim, é muito importante que com as tecnologias, porque, assim, a pandemia provou isso. Com as tecnologias, a gente conseguiu atingir locais quando estava tendo isolamento social. Então, através disso, a gente deu uma ampliada nas possibilidades de atendimento. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um estímulo para a precarização do trabalho. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. A gente não pode ficar parado no tempo, a gente tem que construir e desenvolver conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse cuidado de preservação da essência da profissão. Então, assim, quando você é um farmacêutico, por mais que você tenha
vídeo, que você tem aparelho, mas é você que tem o controle. Não é o aparelho que controla você, é você que controla o aparelho. Então, assim, é importante que isso seja, tanto por nós, profissionais, que a gente tenha consciência disso, como a gente também mostre a quem nos emprega que é isso, entendeu? A tecnologia não está para substituir, a tecnologia está para agregar. A tecnologia é um fator é uma ferramenta e não o sentido em si da questão, entendeu? E aí já entramos de novo na valorização do profissional. Já disse que eu vou fazer. Vamos lá no essa discussão vai estar sempre rodando da minha questão de trabalho. Ótimo, achei muito boa, muito válida a reflexão, André. E agora, com a palavra, professora Edilene. Pois é, eu também acho, assim, acho que toda tecnologia ela é muito válida, né? Se você tem acessibilidade a ela, né? E, com certeza, né? Sem que ocorra essa precarização do trabalho. Porque é aquela história, a gente precisa mais humanos do que recursos, né? Porque o humano, ele sempre vem em primeiro lugar, né, gente? Então, a partir do momento que a gente não tiver... Nós aqui, né, como farmacêuticos, né, na frente, por exemplo, de várias tecnologias, né, principalmente, um exemplo, dentro da indústria farmacêutica, né, em qualquer área, né, qualquer área que a tecnologia venha a agregar, né, primeiramente a gente vai estar lá com o nosso trabalho, né, cedendo à tecnologia o nosso trabalho, né, e não o inverso, né? Então, a tecnologia existe porque existe o quê? Uma demanda. Então, primeiro é o humano, depois o recurso, né? Assim, é a minha opinião, né? É o meu ver. Só te cortando rapidinho, falar. Inclusive é importante a gente ver que a tecnologia ela pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, vocês, todo mundo em geral, né? Eu falo você que é a juventude, né? Sim, a juventude. Isso, pra mim isso é tão esquisito para mim. Eu entro na turma de faculdade, pergunto qual a idade, o pessoal dá a média, assim, primeiro semestre, 19. Eu disse, rapaz, o que vocês têm de vida eu tenho de formado. O tempo passa aí, a gente não vê. Mas voltando. Por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta muito útil, entendeu? Para você ter um contato direto com o paciente. Só que, ao mesmo tempo, ele está sendo uma ferramenta de precarização. Por quê? Porque hoje em dia o trabalhador não tem mais tempo de descanso. Ele está em casa respondendo o tempo todo, entendeu? Dúvida de paciente, respondendo gerente, respondendo diretor, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. A discussão é essa. A tecnologia é importante? É necessária também. Mas até que ponto isso não está acarretando problemas, inclusive, de saúde para o profissional. Então, é muito importante a gente ter sempre essa visão do que é positivo e ter cuidado dos excessos que torna... Verdade. Acho que buscar o equilíbrio, né, André? Né? Acho que o equilíbrio ele é fundamental. Né? Até porque nossa saúde mental é também em primeiro lugar, né, meninos? Sim. É isso, né, gente? Então, nossos convidados dando um show aqui. E aí, agora, a gente vai fazer um sorteio aqui na hora. Surpresa do nosso tema para debater um pouquinho mais. Vamos lá? Eu sei que vocês Qual estão será? curiosos, hein? Eu Qual sei que será? vocês estão curiosos. Eu leio, boto a Letícia para ler. E aí? E aí, amiga, lê aí. Leia, Letícia. Vamos lá. A importância do farmacêutico pós-pandemia. E aí? Quero a opinião dos dois. Muito. Posso falar, André? Pode. É um tema muito bom. Que dá para se estender aqui até Sim, amanhã. Com certeza, né? Eu acho que nunca a gente viu na história, né? Eu acho que o profissional farmacêutico tão valorizado. Acho que só na época dos boticários mesmo, quando a gente era bastante acessado pelo paciente, né? Fora isso, eu acho que foi uma grande revolução. Acho que para a área farmacêutica, né, estar na linha de frente junto com outros profissionais, né, nos deu uma grande valorização nesse período pandêmico, né, e consequentemente pós-pandêmico também. Quando a gente olha, a gente vê os artigos científicos, né, principalmente relacionado à questão da automedicação, a gente vê que houve um aumento muito grande, né, nesse período. E, consequentemente, a nossa atuação principal como farmacêutico, né, na dispensação de medicamentos, é justamente no combate à automedicação. Sendo que o Brasil é um dos países que tem mais automedicação do mundo, né? Isso é um dado muito alarmante, né, e preocupante também para a gente. Mas, enfim, é o nosso trabalho, né, e a gente está aqui para isso. E aí, em virtude disso, a gente sabe que, na época da pandemia,
A gente teve um uso muito exagerado de antimicrobianos, por exemplo, anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos. Então, assim, eu acho que até a gente fazendo a própria reflexão, a gente pode ver o quanto de paracetamol, por exemplo, que a gente acumulou em casa, né? Não, e fora, Um dia, fora as medicações sem comprovação. Sim, fora justamente sem comprovação Que alguém científica, né? indicou. Justamente. Então, até um dos meus artigos que foi publicado recentemente, né, ele trabalhava sobre isso. A gente fez um comparativo entre medicamentos prescritos e não prescritos pelo médico, né? E a gente viu que o perfil era o mesmo. Eram os mesmos medicamentos que eram prescritos, tanto prescritos como não prescritos, foram utilizados durante o período da pandemia. Olha só que interessante, né? E aí a gente nota o quê? O poder midiático, né? O poder da mídia em função do estímulo, né? A esse uso desses medicamentos, como, por exemplo, antimicrobianos, né? Dentre outras classes, analgésicos, alguns anti-inflamatórios. Então, o perfil era o mesmo. Então, a gente entende que existem também outros fatores, né? Que acarretaram o aumento dessa automedicação, certo? Então, achei muito interessante o artigo, né? Quem se interessar, né? Eu posso fornecer o artigo, já está publicado. A gente pode botar aqui depois. Sim, para o pessoal, né? Acessar, para os alunos poderem conhecer, né? Um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui. Mas é isso, né? Acho que a minha fala era em relação a isso, que é por aí que a gente está caminhando, sabe? Acho que no cenário pós-pandêmico, o farmacêutico, ele com certeza, né, nós conseguimos uma maior valorização. Claro que precisamos, sim, de mais avanços, né, com certeza. Sim.